Olá, eu sou o professor Vitor Sales Pinheiro e gostaria de refletir com vocês sobre a educação católica dos nossos filhos, articulada à virtude dos pais. A minha intenção não é articular os princípios pedagógicos fundamentais a partir da tradição clássica da pedagogia católica em Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino. Eu quero traçar um panorama muito sintético, muito básico do que consiste a consciência que os pais têm que ter em relação à educação integral dos filhos. Católico significa, entre outras coisas, universal, completo, integral. Kata holos, segundo o todo. E a educação nada mais é do que a consecução, a realização, a plenitude de um projeto. A educação é a realização de um projeto, é o florescimento de um ser humano. Então, o educador é aquele que franqueia, que abre as portas de um horizonte novo para a realização das faculdades inscritas na própria natureza da pessoa. E todo pai é um educador. Todo pai é um educador. O pai não só gera a prole e a mãe geram a prole do ponto de vista biológico, mas também educam a prole. Então a responsabilidade dos pais não é de jeito nenhum apenas trazer ao mundo um corpo, mas também desenvolver as faculdades da alma para a salvação eterna. E isso pressupõe exatamente uma antropologia, isto é, uma visão acerca do ser humano. E é esta visão de ser humano como pessoa relacional e vocacionada à comunidade de amor pela razão moral que eu vou tratar com vocês. Tá? Essas reflexões sobre a cultura contemporânea, sobre a importância de valorização da família como princípio fundamental que a própria Constituição Federal prevê como base da sociedade, está prevista também, está articulada no meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos, a ser lançado pela editora Realizações, ainda neste ano de 2020. Então, e também eu vou me basear em muitas obras da editora Quadrante, tá? Que depois posso passar essa relação para vocês, e no magistério de São José Maria Escrivá, que, como poucos, enfatizou, junto com o Papa São João Paulo II, a importância da família para a sociedade e a educação dos filhos de modo insubstituível em relação da parte dos pais. Tá? Então a antropologia católica ela é personalista, ela é baseada no reconhecimento de que nós somos pessoas. O que é ser pessoa? Né? A primeira distinção em relação às coisas e em relação aos animais. Nós não somos objetos, nós não somos número, nós somos seres únicos e irrepetíveis, dotados de uma alma imortal, substancialmente unida a um corpo. Então, pessoa é substância racional de natureza individual, na definição clássica de Boécio, que é um filósofo importante do final da Antiguidade e começo da Idade Média, que conceituou pessoa nesses termos, que foram os termos que Tomás de Aquino, o doutor comum da Igreja, assimilou para pensar toda a sua psicologia, a sua filosofia. Pessoa é corpo substancialmente unido à alma. Tá? É uma alma corporificada. Há uma unidade substancial de corpo e alma. E há também o espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Há uma unidade fundamental de corpo, alma e espírito. Isto quer dizer que nós temos pelo menos 3 âmbitos para desenvolver. 3 âmbitos de virtudes para desenvolver. Virtudes do corpo, virtudes da alma e virtudes do espírito. Que na tradição clássica se relacionam às virtudes cardeais e às virtudes sobrenaturais. Então, o que é de mais importante para infundir nos nossos filhos
A gente fala de educação, a gente pensa logo em instrução e em ensino. Quando a gente fala de educação, a gente pensa logo em escola. Ora, nada contra isso, não há nenhum problema nisso, é muito legítimo que nós queiramos a melhor escola possível para os nossos filhos, se é que existe uma escola excelente, disponível. Se todas as escolas são limitadas, e são limitadas pelas ideologias do próprio tempo. A igreja tem 2000 anos de história e consegue crivar e peneirar ao longo da história as ideologias. É a mesma relação dialética entre ortodoxia e heresias. Então, vejam só, o que importa é esse núcleo antropológico que precisa ser reconhecido e desenvolvido. E o argumento que eu vou levantar em seguida é que os pais precisam se autoeducar, que os pais precisam se educar nas virtudes para que possam infundi-las aos filhos. Porque educação é muito mais do que instrução, é muito mais do que ensino. Existe uma virtude, que é a virtude da ciência, a virtude do conhecimento, a virtude que a gente desenvolve estudando, lendo, escrevendo, a virtude das ciências, a virtude do conhecimento escolar, disciplinar em geral. Isto é uma virtude. É a virtude da razão teórica, é a virtude da ciência, que é muito importante. Mas a educação engloba muito mais do que isso. A educação engloba fundamentalmente as 4 virtudes cardeais da temperança, fortaleza, prudência e justiça, e das 3 virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Se Deus é pessoa, como ser livre, inteligente, amoroso, nós temos essas 2 dimensões, a da inteligência e a da vontade. A da inteligência, logos, e da vontade, cuja consecução é o amor. Então, nós temos que infundir nos nossos filhos inteligência e amor. E para isso nós temos que ser maximamente inteligentes, na medida das nossas possibilidades. Nós temos como pais que estudar. Então eu comecei falando de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, falei de São José Maria Escrivá, de São João Paulo II. Ora, cada um desses autores tem uma dezena de livros. Só esses 4 autores já nos dão 200 livros para ler. Ah, mas eu não sou da filosofia, eu não sou da teologia, eu não estudo. Paciência. Se você tem a responsabilidade de ser pai, você deve se instruir e se formar o máximo possível. Senão você não estaria aqui assistindo a esta palestra. Eu tenho certeza que quem está assistindo a esta palestra teve um interesse no tema. Teve a vontade de se instruir, de buscar. E a internet está aí para revolucionar a possibilidade de acesso às informações. Então, a antropologia personalista, esta visão do ser humano como pessoa, vem obviamente do fato de ele ser uma criatura especial no âmbito da realidade, no âmbito da natureza. Ele é a única criatura, ele é o único ser da natureza criado à imagem e semelhança de Deus, que é pessoa. E Tertuliano, e depois, sobretudo, Santo Agostinho, quando vão especular, primeiro em grego, depois em latim, o que em Deus é 3, como explicar o mistério da Trindade, cunham essa noção de pessoa. Deus tem uma única natureza, divina, mas ele é pessoa. Então Deus é uma comunidade de amor. Deus é uma comunidade de amor entre 3 pessoas. O amor do Pai ao Filho é uma pessoa própria, que é o Espírito Santo. E Deus se fez carne e habitou entre nós, no seio puro de Maria. Esse é o mistério do catolicismo, é o mistério da Trindade, é o mistério da encarnação, é o mistério da nossa redenção. Isso quer dizer que Deus é família, que Deus é fecundo, que Deus não é monolítico, que Deus é alteridade, que Deus é relação, que Deus é inteligência, porque criou o mundo pela palavra, de modo ordenado, criou pelo Logos, né? Mas Deus também é amor. Então, o ponto de partida para pensar a educação dos filhos é o que é a família, que é o princípio fundamental da doutrina da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja Católica. A doutrina social da Igreja Católica, entre muitos princípios muito ricos, parte dos pressupostos elementares da dignidade da pessoa humana, indissociavelmente ligada à família, como princípio básico da sociedade, o princípio da subsidiariedade, pelo qual comunidades menores não devem ser avassaladas ou invadidas e encharcadas por comunidades maiores, sobretudo o Estado, e o bem comum, composto por bens humanos e por direitos humanos. Essa é a doutrina social da Igreja. E daí se extrai uma série de questões de ordem política, de ordem econômica, de ordem social. Mas se a gente não entender o que é pessoa humana,
Pessoa aberta ao desenvolvimento ou ao aperfeiçoamento moral. E, portanto, que necessita de educação. Quando eu vejo uma criança jogada no celular, eu sinto comiseração profunda por aquela alma. Porque um celular, que pode ser muito bom, a gente está aqui com celular, com câmeras, está assistindo uma coisa como essa, então eu não estou negando a utilidade do celular, muito pelo contrário. Ontem eu dei uma palestra sobre a caverna digital e eu tentei ser honesto com as potências da comunicação social, das redes sociais, etc. Mas uma criança não deve ser enforcada num celular, não deve ser afogada numa internet que é uma selva. Aqui a gente pode lembrar de Dante, uma selva escura, sem norte. Então, a família que plasma um amor fecundo de Deus, vejam, a gente participa da vida divina na família. Quando São Paulo compara o amor de Cristo à sua igreja ao sacramento do matrimônio, ele inaugura uma reflexão muito profunda que remete também ao Antigo Testamento, na imagem das núpcias. Então vejam, Deus nos ama tanto que nos esposou, se uniu fecundamente conosco. Então a vida da graça é a vida de Cristo em nós, por isso que é uma vida mariana. A família é a união fecunda, é formada pelo sacramento do matrimônio ou casamento, a união fecunda entre o esposo e a esposa, que gera uma nova vida imortal, que gera uma alma imortal e que participa do poder divino de criar uma alma imortal. E não só um corpo mortal, mas que também vai ressuscitar e que também vai transfiguradamente ressuscitar e recuperar a alma no fim dos tempos. Então, o primeiro ponto é esse. O sexo é sagrado. O sexo sela, chancela, carimba. Ele realmente une duas carnes. O casamento é uma união de carnes que realmente gera uma nova carne única. Eu sou, geneticamente, o meu pai e a minha mãe. O meu pai e minha mãe dormiram 9 meses antes de eu nascer, e no momento em que eles tiveram a relação sexual, a relação íntima, as suas carnes se uniram, a união conjugal de uma função reprodutiva que pressupõe homem e mulher, que é a reprodução, geraram uma nova vida. E dessa vez, agora eu não posso separar as carnes dos meus pais no meu corpo. O meu código genético é formado pelos seus cromossomos. E eu sou diferente deles, obviamente, mas ao mesmo tempo profundamente unido a eles. Por isso que o primeiro mandamento da segunda tábua, o quarto mandamento, é honrar pai e mãe, que é a fonte da vida. Então amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, está diretamente ligado ao quarto mandamento. Eu não posso amar a Deus se eu não honrar os meus pais que me engendraram e que pelos quais Deus me criou. Eu sou filho de Deus ao mesmo tempo em que sou filho dos meus pais, a quem eu devo honrar incondicionalmente. Então, é isso que nós temos que infundir em primeiríssimo lugar aos nossos filhos. O fato de que somos filhos de Deus, de que temos um pai e uma mãe a quem honramos, porque assim eles vão nos honrar. E esse é o caminho deles honrarem a Deus. Então vejam como a educação religiosa dos filhos está diretamente ligada à educação moral dos filhos. Os filhos superarem na fase já, quando possível, infantil, na fase da pequena maturidade, superarem o egoísmo, o narcisismo, que na nossa perspectiva católica é fruto do pecado original. Então, quando Santo Agostinho começa a refletir sobre o pecado original, perscrutando a sua infância egoísta, vaidosa, narcísica, arrogante, é claro que já é um homem maduro que sabe que se ele não atentar, ele vai continuar como uma criança mimada. E o que a gente tem hoje em dia, de fato, é um conjunto de crianças mimadas, de adultos. Um psiquiatra que tem reflexões sociais interessantes, Anthony Daniels, cujo pseudônimo é Dalrymple,
editado pela Realizações, tem um livro muito interessante chamado Podres de Mimados. Os riscos do sentimentalismo tóxico. A nossa sociedade é uma sociedade infantilizada, mimada, que não pode ser contrariada por ninguém, e que não tem hierarquia, e que não tem autoridade. Ora, a gente pode interpretar isso a partir de vários critérios, mas entre eles a gente pode pensar que não há pai, não há autoridade paterna no lar, e os filhos não respeitam mais os pais. Ora, se os filhos não respeitam os pais, com certeza eles não vão respeitar a Deus. Porque, repito, eles não começam pelo primeiro mandamento, as crianças começam pelo quarto mandamento. Porque elas vão do corpo para a alma e da alma para o espírito. A gente começa de baixo. Vejam, Deus é espírito que se faz carne. Nós somos carne que nos espiritualizamos. O caminho é inverso. O caminho moral é o inverso do caminho de Deus. Né? Então, a nossa ascensão, a educação é ascensão, é elevação, é transcendência, é sair da caverna, para lembrar da imagem de Platão. É superar a carne, como dizia São Paulo. É vencer os resquícios do pecado original, se moralizando. E como é que a gente se moraliza? Pelas virtudes. E como é que a gente aprende as virtudes? Repito, inclusive a virtude intelectual, que pressupõe a virtude moral da disciplina, da concentração, da fortaleza, da ordem, da constância. A gente aprende pelo exemplo. Então, se a gente está falando de educação dos filhos, a gente tem que ter pais educados. E vejam, não interessa, isso é difícil, eu não sei com quem eu estou falando, eu não conheço a pessoa, por isso que eu criei a mentoria, para poder acompanhar as pessoas de perto, de carne e osso, e tentar ajudá-las pessoalmente, mas não interessa quem você seja, onde você esteja, o seu contexto. O que interessa é a luta. O que interessa é a disposição da luta. Porque se Aristóteles conceitua a virtude como o hábito do bem e da excelência, há duas coisas aqui. Primeiro, que você precisa entrar na prática de um bem. Entrar na prática de um bem caso você ainda não esteja nela. E depois que você estiver nessa prática, então todo pai tem uma prática. O pai acorda com o filho do lado dele, precisa educá-lo, precisa ensiná-lo. Ensiná-lo a comer, ensinar a falar, ensinar a se comportar, ensinar a estudar, ensinar a rezar, ensinar a pedir desculpa, a dizer obrigado. Tá? Então, esse é um processo permanente, que não acaba. Isso é maravilhoso. É claro que deixarás pai e mãe para quem tem e construirás uma nova família. Para quem tem família conjugal, família matrimonial ou família espiritual, no caso de um religioso ou alguém que vai ter o celibato apostólico. Que nós temos que também deixar muito claro essa possibilidade existencial para os nossos filhos. Isso faz parte da educação católica. Louvar as virtudes de Nosso Senhor e Nossa Senhora da virgindade casta, da santidade apostólica, do celibato apostólico. É claro que nós temos que deixar essa possibilidade muito clara para os nossos filhos, porque senão nós estamos excluindo do horizonte moral e espiritual dele uma das possibilidades vocacionais. Muitas vezes Deus chama as pessoas para certos caminhos que elas não vislumbram por falta de contexto social. Então eu tenho um aluno que tem vocação sacerdotal e descobriu relativamente tarde, descobriu aos 20 anos, porque só descobriu a possibilidade aos 19. Isto quer dizer que durante 19 anos nunca ninguém lhe disse que talvez você possa ser padre. Ora, claro que talvez você possa ser padre. Esse é um chamado muito concreto, mas a mãe nunca tinha lhe dito, o pai nunca tinha lhe dito, os amigos nunca tinham lhe dito, um sacerdote nunca tinha lhe dito. Então é claro que essa não é uma formação católica. É claro que essa não é uma formação católica. Então é óbvio que a família tem que amar muito o estado sacerdotal, muito o estado religioso, para que os filhos vejam esse respeito, essa veneração às pessoas que se entregam mais plenamente à vida espiritual. A vida espiritual tem que ser natural em casa, tem que ser normal em casa. A vida de oração, a vida de piedade, o respeito mútuo entre os pais. Os filhos vão aprender a amar vendo os pais amarem entre si, vendo os pais se amarem. Então a gente tem que ter uma máxima preocupação com
o carinho, o cuidado, a ternura com o nosso cônjuge. O marido com a esposa com o marido. Caso a relação seja ríspida, seja marcada pela indiferença, pela rispidez, pela grosseria, os filhos vão ser exatamente assim. Se o pai gritar com a mãe, o filho vai gritar com a mãe, claro. Se a mãe ignorar o marido quando chega em casa, o filho também. Agora, se a mãe se levantar e abrir os braços, é claro que os filhos vão se levantar e abrir os braços. Porque a educação é, em grande parte, mimética. A gente simplesmente imita quem nos parece louvável, admirável. E a pequena sociedade da criança, até ela sair de casa e ganhar o mundo, é os pais. E quem estiver em casa, os avós, eventualmente, os funcionários. Tá? Então, virtude é formação, é ganhar uma forma moral. Então, a educação dos filhos é uma educação que os conforma num ideal superior, num ideal pedagógico, moral, intelectual e espiritual de elevação. De modo que a vida vai se tornar uma aventura. De modo que a vida vai se tornar uma odisseia. A interpretação neoplatônica da Odisseia era o retorno para casa espiritual do espírito. Enquanto Odisseu queria voltar para Ítaca e recuperar a sua esposa Penélope, na grande épica de Homero, embora eu goste mais da Ilíada, a Odisseia é uma obra-prima. Plotino interpreta essa ideia de recuperar o divino em nós. E Santo Agostinho também vê isso. Estava preso fora de mim, preso nos sentidos, preso nas modas, preso na vaidade, preso no que vão dizer de mim, na reputação, na vaidade, na política, no dinheiro. Isso tudo é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E isso tudo não é desprezível, porque nós estamos aqui com uma vocação apostólica para cumprir uma função. Mas isso tem que ser redimensionado a partir de um critério superior, que é Deus. Então tudo tem que estar ligado a Deus numa casa, num lar cristão, numa família cristã. E os filhos começam a perceber que a própria união dos pais é uma união profunda, íntima, total, de entrega, mas também espiritual. Que os próprios pais praticam a virtude da piedade, que pertence, segundo São Tomás de Aquino, à virtude da justiça. É dar a cada um, dar a Deus o que lhe é devido, o que ele merece. Então, a gente quer a saúde dos nossos filhos. Santidade é saúde. Isso é muito interessante. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionado quando comecei a ter filhos, eu tenho 5 filhos, 2 no céu e 3 aqui na terra, é o cuidado com o pré-natal. É o cuidado com a grávida. A gente se preocupa muito com a saúde no começo da vida, porque a vida é muito frágil ali. A gente quer que o parto venha a termo, a gente quer, quando a criança nasce, o Estado muito preocupado com a saúde da gestante, tem uma carteira de vacinação que é um livrinho grossinho, assim, cheio de vacina, teste do pezinho, teste da orelhinha, teste. Depois a gente quer que os nossos filhos comecem a falar, a gente lhes ensina o que a gente pode. Então, preocupação com o corpo, claro, óbvio. Saúde, a gente quer que ele se alimente bem, que ele coma bem, que ele durma bem, que ele faça atividades físicas, claro. Depois, educação intelectual, a gente quer que ele aprenda a falar, aprenda a articular, aprenda a ler. Então, a preocupação com os livros, que tem sempre um fundo moral, tem sempre uma dimensão moral. Depois, preocupação com o espírito. Preocupação com o espírito. A catequese, assim, a grande crise da nossa Igreja Católica na atualidade é o fato de que as pessoas têm uma formação 2, 3 vezes durante a vida toda. Tem uns meses de catequese antes da primeira comunhão, uns meses de catequese antes do sacramento do crisma, às vezes vai ser padrinho de um amigo e tem uma palestrinha sobre o batismo, e pronto. E passa o dia inteiro vendo televisão, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro vendo rede social. Nunca essa pessoa será católica. Nunca. Pelo simples fato que ela não sabe o que é ser católica.
Não tem a mínima ideia. Não sabe o que é a Santa Missa, não sabe o que é o sacramento da confissão, não sabe os 10 mandamentos, não sabe os 12 artigos do Credo Apostólico, não sabe as 7 petições do Pai Nosso, ou 8 petições do Pai Nosso. Não tem a mínima ideia. Não sabe quem que é o santo anjo da guarda, não sabe quem são os anjos, os santos, não conhece a vida dos santos. Ora, é claro que a pessoa não vai ser católica. Não tem, Deus também respeita a liberdade, de algum modo respeita a sociologia, respeita a psicologia. Então a gente precisa ter a fé com naturalidade no nosso lar. Os pais têm que ser os verdadeiros catequistas. A família é a igreja doméstica. Isso tem que estar muito natural. Os pais assumem então essa responsabilidade. Mas repito, ela não é extrínseca. Não adianta colocar o filho na melhor catequista. É claro que se o filho tiver a fortuna de encontrar um santo, ele é capaz de se converter. É claro que Deus também, um santo faz um estrago enorme numa sociedade. Uma pessoa cristificada, uma pessoa que vive a vida de santidade, uma vida mariana, ela faz um estrago, ela é capaz até de consertar uma formação péssima. No entanto, o mais óbvio, o mais lógico, o mais natural, o mais esperado é que na casa os pais se esforcem pela santidade e infundam aos filhos a busca pela santidade. Isso é o básico, isso é o elementar, não é? Então, quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. E por isso, o maior desafio que existe é a educação dos filhos. É muito difícil. E por isso toda a formação, toda a informação que nós pudermos ter, leitura, livros, palestras como esta, podem nos ajudar e devem nos ajudar a formá-los. E quanto menor for o filho, mais o tempo importa. Esse é um princípio básico da educação. Se meu filho tem 18 anos, eu posso educá-lo, eu posso ajudá-lo. Mas o meu impacto sobre ele é muito menor do que quando ele tinha 8 meses. Então, a era de ouro da educação é de 0 a 2 anos. É uma era em que a criança vai desenvolver principalmente a sua afetividade. Porque ela não tem as faculdades morais e intelectuais, e muito menos espirituais, desenvolvidas, né? Então, a educação católica, se nós somos antropologicamente pessoas, a educação católica é personalizada. É de pessoa a pessoa. Ora, a melhor forma de educar uma pessoa é amá-la. Porque o amor é querer o bem do outro. É muito próximo do que Aristóteles chamava de amizade genuína, amizade virtuosa pelo bem. Amizade de excelência. Amizade para que os amigos alcancem a felicidade suprema, que em última instância é o contato com Deus. E o próprio Aristóteles, um pagão, reconhece isso, que a vida virtuosa é a vida política. Vejam só, no âmbito humano, a faculdade humana fundamental é a razão prática de inserção na sociedade. Por isso que nós somos animais políticos racionais. Son politikon, ton ekon legon. O homem é um animal político que tem logos, que tem palavra. Tá? Então, do ponto de vista político, a virtude suprema é a justiça e a prudência. É a inserção na sociedade. A justiça é a prudência geral. É a prudência em relação a todos. É a prudência pessoal de orientação do meu plano de vida e a prudência justiça que eu devo aos outros. Essa é a plenitude humana. Plenitude humana do ponto de vista imanente. Do ponto de vista intelectual, porém, como nós somos racionais, a plenitude humana é o contato com o princípio de inteligência de tudo, que é Deus. Então, no livro 10º da Ética Nicômaco, Aristóteles diz que a vida feliz, a vida plena, é a vida contemplativa, de amizade com Deus. Então, se um pagão, embora fosse um pagão gênio, um pagão que os antigos achavam que efetivamente Deus tinha mandado Platão e Aristóteles como sementes prévias da encarnação, o Tertuliano dizia que Sócrates conhecia o verbo antes da encarnação. O verbo é o logos. Então, é claro que a filosofia clássica de Platão e Aristóteles tem muitas verdades católicas. Não, com C minúsculo, dão verdades doutrinárias do ponto de vista da revelação, porque eles não pertencem ao cânone da revelação, obviamente, mas é a razão natural perscrutando as realidades humanas e divinas. É claro que quando o próprio Deus
se encarna e se revela, fica muito mais fácil, fica muito mais confiável, digamos assim. Então, a educação católica é personalizada, com base nesses princípios, tornar os nossos filhos sociáveis e inteligentes, do ponto de vista científico, do ponto de vista da instrução humana, da ciência humana secular e do ponto de vista da ciência sagrada. A gente pode chamar teologia, mas muito mais importante é a prática espiritual. É a prática espiritual, porque a teologia, a doutrina sagrada, a explicação do mistério da fé está a serviço da piedade, da própria prática de amor. Agora, esta é uma aposta pessoal, não só como professor de filosofia, mas eu acredito que a boa doutrina, se nós estudarmos na medida das nossas capacidades intelectuais, eu comecei recomendando a editora Quadrante, exatamente porque me parece uma editora que tem um catálogo altamente atraente para um público que não precisa ser teólogo pós-doutor em teologia, mas que ao mesmo tempo recusa também um nível superficial, um nível bobo e vulgar de formação católica. Então a formação que a editora Quadrante propõe, a meu ver, é uma formação adequada para um nível universitário básico, que é o nosso nível. Ora, a pessoa se torna graduada num curso superior e tem um conhecimento baixo da religião, rasteiro da religião. E claro que começa a contrapor a religião às supostas verdades seculares e fica sem respostas. Claro, não lê o catecismo, não lê o Código de Direito Canônico, não lê o mínimo de doutrina social da igreja. Claro que não leu a Sagrada Escritura, não conhece a história da igreja. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Vá na editora Quadrante e compre um livrinho de 200 páginas e leia 5 minutos por dia. Simples. Ali você vai ter história, você vai ter teologia, você vai ter vida dos santos, você vai ter a explicação da Sagrada Escritura, você vai ter a própria Sagrada Escritura comentada pelos professores de Navarra. Eu não sei se essa edição ainda está disponível, o fato é que eu tenho a Bíblia de Navarra, é uma maravilha, tá? Então, os pais se educando, os pais buscando formação, eles vão transmitir com naturalidade para os filhos. A minha mais velha, Maria, chegou às fases das perguntas, dos porquês, do o quê. Então, eu sou professor todo dia, o dia inteiro. Então, eu chego em casa, continuo ensinando a minha filha. Final de semana, eu continuo ensinando a minha filha. E quando ela me pergunta o que eu não sei, eu vou estudar. Claro que eu vou estudar. Mas eu não vou estudar no Google. O Google é uma maravilha para comprar livros, para buscar a formação. O Google me leva ao Padre Paulo Ricardo. Aí sim. Né? Então, aí sim eu vou ver o Padre Paulo Ricardo. Claro. Então, educar é aperfeiçoar. E aí tem uma dialética que só os pais conseguem articular com os filhos, que é a seguinte: é claro que a gente vai aceitar as limitações dos nossos filhos. É claro que amar é também respeitar, tolerar e aceitar as limitações dos nossos filhos, ao mesmo tempo que nós queremos que eles transcendam, que nós queremos que eles se superem, que nós queremos que eles sejam o melhor de si. Então tem uma dinâmica que os pais podem infundir que eu considero muito presente no esporte. E por isso acho que o esporte é uma coisa muito boa para a educação dos filhos. O esporte com o princípio de autossuperação e de comparação positiva. Positiva. Eu sempre fiz esporte e nunca fui bom de esporte. E daí? E daí? Qual é o problema? Eu cheguei nos Estados Unidos para fazer intercâmbio e no primeiro dia de aula de história me catapultaram para uma turma especial de história, chamada AP US History, Advanced Placement US History. E eu fui, lá tem era o Mr. Thyssen, que era uma espécie de reitor, tem o nome, counselor, conselheiro, ele é uma espécie de coordenador pedagógico que conversa com os alunos. E ele chegou comigo e disse o seguinte, e ele também era o meu técnico de tênis. E ele disse o seguinte: você seria o melhor desta turma de história,
mas você vai ser que é normal, mas você vai ser o pior da turma dos melhores. Isso eu tinha 16 anos. É melhor que você seja o pior da turma dos melhores do que o melhor da turma dos piores ou dos médios. E eu não sei nem como ele soube disso, porque eu acho que eu participei da primeira aula, nem sabia falar inglês direito, já comecei participando, todo empolgado lá da aula de história, comparando a história do Brasil com a dos Estados Unidos. Aliás, foi lá que despertou meu interesse pela filosofia política, pela Constituição dos Estados Unidos e a comparação dos regimes democráticos, republicanos e etc. Que foi o que de algum modo me fez permanecer no direito. E depois eu fui estudar filosofia propriamente dita. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Outro aspecto que eu considero muito importante é a música. A música, a boa música. Por quê? Porque a música é uma experiência de harmonia. A música é uma experiência de compensação das diferenças, de articulação do grave com o agudo. A música nos dá um ritmo, nos dá uma sensação de que as coisas se resolvem. Então, eu escuto muita música, todo dia, tá? E tento fazer com que as minhas filhas gostem de música. Cantem, dancem. Eu danço muito com as minhas filhas. Eu acho isso muito importante. E aí não precisa dizer que a liturgia, como linguagem sagrada de contato sublime com Deus, culmina com a música. Por isso que a liturgia tem uma relação muito íntima com a música. E daí a importância de cultivar o canto gregoriano como canto litúrgico oficial da igreja. Né? Cantarolar, começar a cantilar, e óbvio que isso pode ser uma porta de entrada para aprender o latim, que é a língua oficial da igreja. Mas veja como eu estou tentando inserir uma educação católica com uma educação natural das virtudes, pela prática da virtude dos pais, tá? Pela vida social natural, sem carolice, sem pieguice, tá? Porque isso gera uma espécie de tribalismo. Isso gera uma espécie de divisão social, de falta de naturalidade. E isso vai ser ruim para a sociabilidade dos filhos, porque a nossa sociedade não é católica, no sentido próprio do termo. Isto é, a nossa sociedade é secularizada. As instituições sociais não funcionam com base em autoridades eclesiásticas ou com princípios religiosos. E nós queremos que os nossos filhos estejam inseridos na sociedade civil, secular. Repito, eu comecei dizendo isso. Se tiverem vocação sacerdotal, se tiverem vocação religiosa, a gente vai agradecer a Deus porque não tem dom maior do que esse. Então a gente vai sempre reverenciar e enaltecer a vida, o celibato apostólico, e vai deixar bem clara essa opção para eles, caso Deus os chame para águas mais profundas. Essa é a minha passagem favorita do Evangelho. Águas mais profundas. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos que tem a margem, tem o porto, tá? E tem águas mais profundas. Tem navegação em alto mar. Na ciência já tem. Na ética já tem. O que dirá na espiritualidade. Tá? Então, assim, para me encaminhar para o fim, a gente tem que ser muito amigo dos nossos filhos. A gente tem que querê-los muito bem, amá-los muito, pensá-los muito neles. Né? Fazer programação com eles, fazer atividade com eles, viajar com eles, colocar no carro todo mundo para a praça. Né? A minha esposa defendeu a tese de doutorado quando a nossa filha estava pequena. Né? E eu tive muita dificuldade, porque o pai é meio tapado para cuidar de criança. Quem sabe cuidar de criança é a mãe. Deus deu esse dom para a mãe. O pai não sabe muito bem cuidar de criança. A melhor coisa que aconteceu foi quando a Maria começou a gostar de história, porque ler história eu sei e gosto. Mas até lá... Então, eu falava pra ela, o que eu tenho que fazer? Ela, vai pra praça. Eu ia pra praça com ela. E só ir pra praça com ela, só chegar na praça e começar a correr, e tem balão, e tem pipoca, e tem... nos fez muito amigos. E também a Laís me ajudou a ter um dia com ela, um momento com ela. Eu saía pegava ela na escola, quando ela estudava na escola.
E um dia por semana, eu deixava todos os dias eu que deixava, porque eu saio cedo para missa, para o trabalho, e ia pegá-la uma vez por semana. E era o nosso dia de namorinho, de conversa, Então não interessa se é um algodão doce ou se não custa nada, tá? Porque a criança não está preocupada. Ou se é um almoço fora. Uma vez eu levei ela para comer sushi, que era o almoço preferido dela. Veja, com 5 anos, com 4 anos. E hoje ela tem 7, vai fazer 7, agora em novembro, e a gente é muito amigo. A gente é muito amigo. E aí sim, eu cavei na alma dela um espaço próprio. Eu me enraizei na alma da minha filha, assim eu espero. E claro que eu tenho que manter isto. Poxa, tem uma ligação com a minha mãe muito profunda, né? Aos 35 anos, uma ligação íntima, profunda. Porque ela fez por merecer, ela me conquistou, ela me cativou. Essa passagem é bonita do Pequeno Príncipe, é um pouco clichê, né? Mas nós nos tornamos responsáveis por aqueles que cativamos. E cativar é domesticar, apprivoiser, no francês do Saint-Exupéry, é domesticar e prender, cativar. O cativeiro é a prisão, né? O cativar é conquistar e deixar a pessoa presa em nós. É ter uma espécie de afeto tão profundo que a pessoa mora em nós. Eu tenho aqui, por exemplo, uma foto aqui na minha biblioteca da minha avó, que também me cativou e que foi uma figura muito importante para a minha formação. Porque ela me ouvia, porque ela me amava, porque ela me entendia, mas ela também me exortava, ela também me admoestava, ela também me convidava para ir à missa, ela também me fazia confessar na época da Páscoa. Então, vindo de uma autoridade pessoal, uma autoridade de alguém que a gente reconhece, que a gente ama, que a gente respeita, e essa tem que ser a autoridade dos pais, é muito diferente. É muito melhor, né? Então, esta amizade é extremamente importante. A humildade dos pais é extremamente importante. Eu estou descrevendo aqui um pai perfeito, um pai ideal. Ora, é assim que a gente pensa a educação. A gente pensa o ideal, mas não o ideal utópico, não o ideal irrealizável, o ideal factível pelo esforço moral. Se eu, por exemplo, vou ao médico, o médico olha para o meu corpo saudável, ele olha para como conseguir tornar o meu corpo saudável. O educador olha para as potências morais, intelectuais e espirituais realizadas, no que os gregos chamavam de entelequeia, que é a atualização máxima das potências de um ente. Ou seja, a atualização máxima da potência espiritual de uma pessoa é a santidade. No entanto, a santidade não é acessível absolutamente num passe de mágicas, ou por um ato simples de vontade. A santidade é luta. A santidade é a luta cética. Então, lutar é santificar-se. O sucesso, o resultado, cabe ao Senhor. Então, essa dinâmica da graça, de aceitar a graça, de buscar a graça, de praticar a fé tem que ser praticada com atos concretos. São José Maria repetia essa frase, obras é que são amores. Ele viu umas santas, acho que carmelitas, e aí ele falou, Senhor, eu acho que ele estava dando a comunhão até para elas, Senhor, eu te amo mais do que estas. Né? Ele tinha uma vida muito, muito profunda de intimidade. E depois ele teria escutado do Senhor, obras é que são amores. Obras, obras, obras. Atos de amor, atos de fé, atos de esperança. Fazer oração. Então isto é muito importante, porque à medida em que a gente educa os filhos, a gente se educa. A gente se educa com muita humildade, com muita paciência, com muita parcimônia, com muita alegria, com muito otimismo. Não dá para educar os filhos. Eu sou professor do ensino superior, eu sou professor da universidade. É relativamente fácil educar um adulto, porque o adulto entende. Ele responde, ele é responsável plenamente pelos seus atos. Eu posso dar um prazo para o meu orientando e falar, olha, se você não entregar até dezembro, você vai jubilar, você vai reprovar. Né?
Com a criança não. É um amor definitivo, é um amor eterno. Por isso que a família é um projeto de vida. E a ligação com os filhos está diretamente relacionada à ligação com a esposa. Né? Ou com o marido, se for uma mulher. Então é uma união de quem quer estar no mesmo barco. O Papa Francisco, na exortação Urbi et Orbi, na época da pandemia recente, acho que em abril, falou: ninguém se salva sozinho, há um bem comum. E no caso da família, o bem comum é muito substancial. Um ajuda o outro. Então, humildade para aprender com a esposa e aprender com o filho. Aprender com os filhos, né? Paciência, constância, laboriosidade. Levar isso para o exame de consciência, tentar melhorar como pai. Não adianta querer melhorar como profissional, querer melhorar como cidadão e não querer melhorar como pai. E quem não quer melhorar não é bom. Este que é o princípio. O bom é aquele que quer sempre melhorar e não apenas aquele que já conquistou um patamar de excelência. Tá? Então, eu gosto muito de um título de um livro da Quadrante chamado Carinho e Firmeza com os Filhos. Carinho e firmeza. Esta é a dialética. Só carinho pode gerar um permissivismo, pode gerar um indiferentismo. Ah, ele é assim mesmo, ele é guloso, então eu não vou promover a temperança nele. Não, você tem que promover a temperança. Tem que promover a temperança. Não é fácil a temperança. Para o adulto não é fácil a temperança. Mas aí amanhã ele pode ser alcoólatra. Se ele não tiver começado a praticar o autocontrole. E depois ele pode descobrir que tomar cerveja é bom. Tomar um vinho é bom. Tomar um late harvest, melhor ainda. Um vinho do Porto. Mas tem limite. Se eu não me limitar, eu vou ser escravo das minhas paixões. Voltando lá para o Dalrymple, os podres de mimados são os adultos adolescenciais que não se impõem limite a si mesmos e que rechaçam e criticam todos os que querem limitá-los, inclusive o Estado e a sociedade. Quem quer que não permita que ele desenvolva as suas paixões desenfreadas passa a ser um inimigo, passa a ser um opositor, né? Então, o carinho tem que estar acompanhado de firmeza. De firmeza. Dar limites. Né? E exercer a autoridade. Eu comecei falando isso. A gente vive uma crise de autoridade generalizada. Onde é que se recupera a autoridade? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Olha, eu estudo sociologia, filosofia moral, e me impressiona profundamente o quanto o decálogo, por exemplo, é de lei natural. Quando Santo Tomás explica os 10 mandamentos a partir da lei natural, aquilo ali me venceu para sempre. Isto é, a lei natural participa da lei divina. Claro, porque ambas são expressões da lei eterna. Só que a lei divina é acolhida pela fé e a lei natural é desenvolvida pela razão. Se você não honrar pai e mãe, você terá muito pouca chance de honrar a Deus. Porque, de algum modo, e quando Freud... Está completamente errada a leitura de Freud sobre o monoteísmo, Moisés e o monoteísmo. Ele achava que o monoteísmo era uma sublimação do pai, a perpetuação de um superego paterno que castra e que nos amedronta. Uma leitura bastante equivocada da natureza da religião, da essência da religião, mas que tem um ganho psicológico, que tem um insight psicológico muito importante. Isto é, desde criança perceber na estrutura psíquica uma autoridade acima de mim. Ora, o meu pai não está acima de mim hoje em dia. O meu pai não está mais acima de mim. Eu sou emancipado, eu sou completamente livre, tenho a minha vida, a minha casa, as minhas contas. Embora eu o respeite profundamente e o honrarei, e o honre até morrer. Mas eu sempre tive respeito e subserviência ao meu pai, sempre foi uma autoridade sobre mim. E depois não foi difícil entender que Deus é Pai. Deus é Pai. Pai nosso que estás no céu. Não é despiciando o fato de Cristo ter ensinado a oração do fundamental, quando pediram, por favor, Senhor, nos ensina a orar, e ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Né? Pai. Então olha como a família, a paternidade, depois a maternidade.
Depois a mãe vai ser a figura mariana. Claro, figura feminina em casa, silenciosa, atenciosa, participativa. E Jesus era obediente a seu pai adotivo São José e Santa Maria. Então vejam, não é pouco o que nós temos na mesa. Nós temos na mesa uma religião verdadeira, perfeita, completa, que tem respostas para praticamente tudo, que está em contato com o mundo secular, que tem ciência secular, isto é, tem uma psicologia, tem uma sociologia, tem uma filosofia, tem um direito. Não que todas essas ciências seculares sejam religiosas em si, mas que há católicos engajados nessas ciências, nesses setores do conhecimento, capazes de compatibilizá-los com a teologia moral. E a lei natural é uma forma extraordinária de fazer isso. Então, se fosse só carinho, pode ser permissivismo. Se fosse só firmeza, pulso firme, isso poderia gerar um despotismo, um estresse, né? uma tensão de um general, de um quartel-general. Isso seria horrível, né? Obviamente que a educação católica também não é assim. A educação católica é a educação da amizade. A amizade é amar o outro querendo o máximo do seu bem. E isso significa que corrigir, educar, ensinar, dar limites, ter horário. E as crianças são maximamente beneficiadas por isso. As crianças, a ordem, quando Santo Agostinho conceitua a paz como tranquilidade na ordem, ele tinha muita razão. Nós somos seres que cultivamos, que amamos a ordem. Ordenar é muito importante. Ordenar é extremamente relevante porque dá exatamente critérios para a vida, dá critérios, dá momentos e lugares para a vida. A missa não é lugar de conversar, o cinema não é lugar de conversar, né? O terço não é momento de brincar, depois a gente brinca. Depois a gente brinca e na piscina a gente brinca, na piscina a gente não reza. Então vamos para a piscina? Vamos. Vamos almoçar? Agora é a hora do almoço, agora é a hora do sono. Ora, isso eu oriento os meus mentorandos, os meus orientandos para terem ordem. Como é que eu não vou fazer isso com a minha filha, que está sob o meu domínio, que está sob a minha orientação? E o dia que for um aniversário, o dia que for uma festa, a gente vai comer um pouquinho mais. A minha esposa é muito virtuosa nesse ponto, ela é muito delicada com esse ponto. Dia de sábado tem um bolo em casa. É um dia de Nossa Senhora. Um feriado, 8 de dezembro, por exemplo, um dia felicíssimo, o dia da Imaculada Conceição de Maria, é um dia especial. O Corpus Christi. Então, o Natal nem se fale. O domingo da Páscoa. Então, tudo isso, a criança, o ritmo da liturgia, ela começa a perceber que a igreja também nos ordena. Hoje é um dia de jejum. A criança vai aprender a sacrificar um pouquinho da sua comida e vai começar a exercitar a virtude da temperança, depois da fortaleza, da paciência, depois da prudência, da justiça. Olha, o dízimo é um ato de justiça, não só de caridade, de misericórdia. É o modo como a gente participa da vida da igreja, da vida material da igreja também. E aí você vai entregar lá o dízimo. A esmola que a gente vai dar ali é um mandamento direto do Senhor. Oração, jejum, esmola. Olha, foi Jesus que disse isso. Se nossos filhos não nos virem fazendo oração, jejuando e dando esmola, como é que eles vão tirar isso da cartola? Claro, Deus escreve certo por linhas tortas, a providência divina é insondável. Depois eles podem encontrar um santo pelo caminho, eles podem encontrar um mestre pelo caminho, um grande sacerdote pelo caminho e se converterem. Só que a gente quer é que a conversão dos nossos filhos sejam muito naturais. Todo mundo admira, com todo merecimento, Santa Teresinha, que é uma santa muito extraordinária. Mas vocês viram os pais dela? Vocês viram a formação que ela teve? Então eu não estou diminuindo o mérito dela. Ela é quem é, ela merece ser quem é. Ela é uma das grandes santas da história. Mas os pais dela deram os meios. Os pais dela eram santos. Então, digamos, não é que não tenha sido difícil, vejam bem, não estou dizendo vamos facilitar a vida dos nossos filhos, eles vão para o céu direto. Não, eles vão para o céu escalando uma montanha íngreme, escalando uma montanha altamente escarpada, com muitas pedras pelo caminho. E vão ter que
vão ter que lutar numa pedra no sapato, que é a tentação, que é o pecado original com o qual eles nasceram, com todas as dificuldades do mundo. Mas nós queremos, de algum modo, tornar os critérios muito claros. Essa é uma imagem de São José Maria também, que são as estacas que ficam cravadas nas montanhas que são invadidas por neve na época do inverno e que perdem a orientação. E essas estacas, nessas montanhas nevadas, nos dão direção do caminho, né? Então os nossos filhos têm que ter critérios, esses critérios morais, esses critérios espirituais, a diferença entre o sagrado e o profano, a valorização da intimidade, do corpo, por uma virtude tão em falta hoje em dia, que é a virtude da pureza, da castidade. Eles vão aprender em casa. E vejam, se eles não aprenderem isso em casa, a chance que eles têm num mundo pornográfico, num mundo hipererotizado, num mundo que banalizou o mais sagrado dos atos, que é o sexo, que eu comecei falando isso, que é o que dá a vida, que é a união fecunda de duas carnes num ato único de procriação, que é a participação da criação de um corpo e de uma alma imortal de Deus. Ora, a chance que os nossos filhos terão de daqui a... Imaginando filhos pequenos, eu não circunscrevi a palestra a filhos pequenos, tá? Mas a palestra é a educação católica dos filhos, pressupondo que então que pode haver filhos pequenos. A chance que eles têm daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, de serem promíscuos é 90%. É 95%. A promiscuidade é a consequência social esperada da nossa cultura. Basta que eles assistam os filmes que a Netflix apresenta. Basta que eles saiam na rua e vejam os outdoors com as mulheres seminuas. Basta que eles escutem qualquer música a partir da década de 90. Basta que eles leiam qualquer coisinha que esteja acontecendo na novela. Então, e vejam, quando o Santo Agostinho percebe a chamada Kulturkampf, né, a guerra cultural do seu tempo, é que ele começa a falar assim, olha, a consequência é o paganismo, a gente está numa sociedade pagã. E depois, quando o Papa Bento XVI escreve aqueles artigos que foram compilados, né, o cristão na era neopagã, nós vivemos uma era neopagã. Do ponto de vista sociológico, a nossa era é pós-cristã. O nosso direito já não é mais um direito inspirado nos princípios cristãos. Embora eu defenda que ainda haja princípios cristãos informando de forma secular a nossa sociedade e o nosso direito. A Europa, então, é laicista. As pessoas desconfiam da religião. As pessoas têm uma reserva com a religião. As pessoas não aprendem o que de fato é o catolicismo nas escolas. A gente vai ter que correr por fora. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que correr por fora, desenvolvendo atividades na paróquia, em grupos, em ordens, em atividades de leigos, em comunidades, comunidades em geral, a gente tem o núcleo da sociedade, que é a família. Então não adianta a gente ficar criticando o Estado, criticando a paróquia, criticando a escola, se a nossa casa não está funcionando, se a nossa casa não é um lar cristão que está formando novos cristãos. Então a gente precisa se conscientizar que a educação dos filhos, na verdade, é a formação de uma nova geração. E por isso que estudar a história da igreja é muito importante. Porque a gente não tem que ficar se lamentando e dizendo essa época é muito ruim, esse período histórico é muito difícil. Não! Veja a história da igreja. A história da igreja é marcada, e por isso São José Maria diz, estas crises históricas são crises de santos. Então, querer ser santo, entrar na luta ascética, buscar a formação, praticar as virtudes e tentar infundi-las nos nossos filhos é um serviço que a gente presta não só à igreja, mas à sociedade em geral.
ganha um contorno de educação cívica, de educação social, pessoas educadas, respeitosas, profundamente fraternas, profundamente interessadas com o verdadeiro bem dos outros, que não se reduz ao bem utilitário, material, do aqui e agora, será certamente uma grande coisa. Então, obrigado pela atenção. Eu vou passar para vocês o plano da palestra com as referências bibliográficas. Eu disse no começo que eu não me basearia especificamente em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, como tinha sido proposto inicialmente. Depois eu, naturalmente, com a coordenação, disse que não faria, porque seria, digamos, muito técnica. Por exemplo, se eu fosse falar da psicologia de Santo Agostinho, eu precisaria de bastante filosofia para explicar algo um pouco complexo, mas, para não dizer que não falei das flores, eu queria recomendar este livro, A Educação segundo a Filosofia Perene, Síntese sobre a Educação Humana, disponível gratuitamente em www.cristianismo.org. Tá? Aqui tem praticamente tudo o que eu falei. Essa é uma síntese do pensamento de Santo Tomás, e como eu disse, é o doutor comum da igreja, e que nos ajuda. Estudar isso, se dedicar a isso, se formar a isso, é um caminho muito importante para a nossa própria santificação. A minha conversão, o meu percurso é muito marcado pela reflexão que eu tive quando decidi casar. Mas o que é o casamento? Mas o casamento é indissolúvel? O que são os filhos? Qual é a nossa responsabilidade perante os filhos? Que tipo de amor nossos filhos merecem? Como melhorar o amor dos filhos? Como sublimar, no bom sentido, esse fogo que a gente tem no coração pelos filhos? O que é dar o melhor para eles? Né? Então, essa é a minha contribuição. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus.